Bom, nós vamos fazer agora a notação genérica de uma matriz. Então, a matriz ela já vem com os números formados, pode ser que sim, como pode ser que não, né? Então, a gente representa genericamente uma matriz escolhendo uma letra minúscula com dois índices para representar cada um dos seus elementos, né? De modo que o primeiro índice, né, indique a linha a que o elemento pertence e o segundo índice, a coluna, tá? Então, aqui, eu tenho aqui A11, tá? Eu não vou ler A11, nem A12, nem A13, nem A14 e nem A15. Eu vou ler A11. Por quê? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, quarta coluna. Primeira linha, quinta coluna. Ó, aqui é a primeira linha. Aqui é a segunda linha. Então, eu vou ler da seguinte forma aqui, ó. Eu não vou ler A21, eu vou ler A21. Então, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, quarta coluna. Segunda linha, quinta coluna. Ó, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Terceira linha, quarta coluna. Terceira linha, quinta coluna. E assim sucessivamente nos demais. Quarta linha, primeira coluna. Quinta linha, primeira coluna. Tá? E nós usamos, né, como eu disse para vocês, escolhendo uma letra minúscula para representar a linha e a coluna. Então, genericamente, nós representamos por I e J. Então, o primeiro índice, né, no caso o I, é a linha, e o segundo índice, o J, é a coluna. Tudo bem? Deu para entender? Se não deu para entender, vocês mandam para mim lá no privado as dúvidas de vocês. Então, o primeiro exemplo tá assim, ó. Construa a matriz do tipo 2 por 3, sendo essa matriz, né, somando a linha mais a coluna. Ih, professor, como assim? Não entendi nada, né? Então, assim, ele não te deu nenhuma equação para você fazer, ele só está mandando você somar a linha mais a coluna. E essa matriz aqui é uma matriz do tipo 2 por 3, ou seja, quantas linhas tem? 2. Quantas colunas tem? 3. Então, eu vou somar. Eu não tenho lá a matriz genérica do exemplo anterior que eu passei para vocês, né? Que está aqui em cima, ó. Primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou colocar aqui. Antes de construir a matriz, eu vou colocar aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna. Quanto vale a primeira linha, primeira coluna? Ó, vale 1 a linha e vale quanto a coluna? 1. 1 mais 1, 2. Ele não está pedindo para somar? Linha mais coluna? Então, ó, 1, linha, 1, coluna. Né? Não são duas linhas que ele está pedindo para fazer? Então, vai ser a 12. Ah, por que a 12, professor? Vamos voltar aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. Tá? Vamos voltar aqui no exemplo. Então, 1 da linha mais 2 da coluna, que dá quanto? 3. Quantas linhas eu já tenho? Uma só. Quantas colunas eu tenho? Uma, duas, está faltando uma, porque está pedindo 3. Então, ó, uma linha, primeira linha, terceira coluna. Quanto vale o valor da linha aqui? 1, né? Mais, que o exercício está pedindo para somar a linha e a coluna. Quanto vale o valor da coluna? 3. Então, 1 mais 3, 4. Pronto, eu já tenho a primeira linha, então vou lá colocar. 2, 3, 4. Agora eu preciso do valor da segunda linha, né? Vou fechar aqui já. Ah, mas como que eu faço para somar? Quanto que vale a segunda linha? Olha aqui, ó. Segunda linha é A21. Então, 2 é da linha e 1 da coluna. Joia? Vamos voltar lá. Então, vai ser A21
Então, 2 da linha, 1 da coluna. 3. A2, 2. 2 da linha, 2 da coluna. 4. É só você somar. Aliás, nesse exemplo aqui, né, tá pedindo para somar. E A2, 3. Segunda linha, terceira coluna. 2 mais 3, 5. Ó, 2 mais 3, linha mais coluna. Tá joia? Então, 3, 4, 5. Joia? Vou pegar outro exemplo aqui. Vou pegar o exemplo 2 aqui, ó. Construa a matriz AIJ do tipo 2 por 3, sendo, né, essa matriz 2 vezes I mais J. Lembrando que o I é a linha e o J é a coluna. Então, se é 2 vezes I, tá? É 2 vezes a linha, somado com a coluna. Nossa, professor, mas da onde que eu vou arrumar esses valores? Lembra lá da tabelinha que eu passei para vocês, do exemplo lá? A1, A11, A12, A21, tá? Então, tentem gravar que é dessa forma que a gente lê, tá? E não é a A21, nem a A11, nem a A12. Então, vamos lá na resolução do exemplo 2, né? Então, construa a matriz do tipo 2 por 3, sendo essa matriz 2 vezes a linha mais a coluna. Então, ó, primeira linha, primeira coluna. Vou fazer a substituição ali. 2 vezes, quanto vale a linha? 1, mais a coluna, 1. Então, primeiro a gente resolve a multiplicação, 2 vezes 1, 2, tá? 2 mais 1, 3. Agora a gente vai para a primeira linha, segunda coluna, fazendo a substituição de acordo com o que está no exercício ali, ó. 2 vezes 1 mais 2. Da onde você tirou esses dados, professor? Da matriz. A matriz não é tipo 2 por 3, então eu tenho que ter 2 linhas e 3 colunas. Joia? Então, ó, 2 vezes a linha mais a coluna. 2 vezes a linha mais a coluna. 2 vezes a linha mais a coluna. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Agora eu continuo na primeira linha, né? E vou na terceira coluna. Então, vai ser 2 vezes a linha mais a coluna. Então, ó, a linha vale 1, a coluna vale 3. 2 vezes a linha mais a coluna. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Joia? Fiz a primeira linha. Quantas linhas são? 2. Quantas colunas são? 3. Ó, 1, 2, 3 colunas. Aqui é a primeira linha. Agora vamos para a segunda linha. Então, vai ser A2, 1, segunda linha, primeira coluna. A2, 2, segunda linha, segunda coluna. E A2, 3, segunda linha, terceira coluna. Joia? Então, vamos fazer a substituição aqui, né? 2 vezes a linha, que vale 2, mais a coluna, que vale 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Tá? 2, que está pedindo, 2 vezes a linha vale 2, mais a coluna. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Agora é 2 vezes o valor da linha, que vale 2, mais a coluna, que vale 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Pronto, já tenho a minha matriz, tá? Então, vou montar a minha matriz. São 2 linhas, então, peguei 2 linhas aqui. Quais são? O primeiro aqui, 3, 4 e 5, ó. Primeira linha, primeira, segunda, terceira coluna. E 5, 6 e 7, que são referentes à segunda linha. Joia? Qualquer dúvida, vocês mandam para mim lá no privado pelo WhatsApp, beleza?
Vamos aqui ao exemplo 3, ó. Construa uma matriz quadrada de ordem 3, B, sendo B e J, né? Matriz B igual a I ao quadrado mais J ao quadrado. Lembrando que o I é a linha e o J é a coluna. Ó, potência, tá? Lembra que eu passei para vocês lá os tipos de matriz? Então, ele está falando que é uma matriz quadrada de ordem 3. Se é uma matriz quadrada de ordem 3, quantas linhas e quantas colunas ele tem que ter? Quadrada de ordem 3, então tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Tá joia? Vamos lá, então. Ó, coloquei aqui a primeira linha, tá? Lembrando que essa matriz, ela é uma matriz quadrada, né, de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Ele está pedindo para montar essa matriz da seguinte forma, construir essa matriz da seguinte forma. Linha ao quadrado mais coluna ao quadrado. Então, vai ser aqui como? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Da onde que você tirou esse 1, professor? Daqui, da própria matriz. Tá? 1 ao quadrado, todo mundo sabe que é 1. Então, 1 mais 1, 2. A outra aqui, ó, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, né? Vocês sabem disso. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Tá? Aqui, ó, tô na primeira linha ainda, hein? Então, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Vamos fazer de forma completa? Então, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 1 mais 9, 10. Joia? Fiz a primeira linha e a primeira coluna. Agora eu vou fazer quem? A segunda linha, primeira coluna, a segunda linha, segunda coluna, a segunda linha, terceira coluna. Professor, por que você colocou letra B aí, não é A? Não, é de acordo com o exercício. Eu não posso ter matrizes, né, indicadas pelas mesmas letras. Então, lá no exemplo 1, no exemplo 2, era a matriz A. Aqui é a matriz B. Então, se eu passar um outro exemplo, vai ser a matriz o quê? C. Joia? Então, vamos lá. Então, linha elevado ao quadrado, de acordo com o exercício, né? Mais coluna elevado ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. Beleza? Então, ó, linha ao quadrado, a linha vale 2, mais a coluna ao quadrado, que também vale 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 aqui também é 4, tá? Lembrando que é potência, né? O índice aqui indica quantas vezes a base está sendo multiplicada por ela mesma. 4 mais 4, 8. Então, ó, linha elevado ao quadrado mais coluna elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. E 9 mais 4, 13. Quantas linhas eu já tenho e quantas colunas eu já tenho? Eu tenho 2 linhas e tenho as 3 colunas. Então, tá faltando quantas linhas ainda para eu resolver? Uma, já tenho 2, né? Então, vai ser a B, terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, né? Terceira linha, terceira linha, terceira coluna. Joia? Minha mão tá cansando, eu tô segurando o celular aqui, minha mão tá cansando. Vou ver se eu arrumo alguma coisa para segurar esse celular. Vamos lá. Linha elevado ao quadrado, de acordo com o exercício, né? Mais coluna elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 9 mais 1, 10. Ó, linha elevado ao quadrado mais coluna elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 9 mais 4,
13. E aqui, por último, linha elevado ao quadrado mais coluna elevado ao quadrado, de acordo com o exercício, tá joia? Então, vamos lá. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Aqui também é 9, então dá, somando os dois, 18. Aí eu vou construir a minha coluna, perdão, a minha matriz. Eu sei que ela tem 3 linhas e tem quantas colunas? 3 também. Então, eu tenho aqui 2, 5 e 10, né? Que é referente à primeira linha. Na segunda linha, eu tenho 5, 8 e 13. E na terceira linha, eu tenho 10, 13 e 18. Pronto, fechei a minha matriz. Joia? Qualquer dúvida, vocês mandam no privado lá no WhatsApp.